sinistro, franquia, indenização integral, PT, referenciada, FIP, cobertura de terceiros, cobertura de compreensiva. Ai, quanta informação, já me dá até dor de cabeça. Calma, na aula de hoje a gente vai traduzir os segureços. Primeiro item, cobertura compreensiva e cobertura parcial. Às vezes a gente recebe contato de algumas pessoas que pedem pra gente o seguinte: eu quero um seguro bem basiquinho, cobertura de roubo e colisão. Na verdade, a gente tem duas possibilidades de contratação. A compreensiva, que daí entra roubo, furto, colisão, incêndio, e o seguro parcial, que é apenas roubo. Roubo e colisão é o seguro que nós chamamos de completo, cobertura compreensiva. Você tem essa alternativa ou a alternativa de seguro parcial, que é o seguro roubo-furto. O seguro roubo-furto ele pode ser muito mais barato que a cobertura de compreensiva, dependendo do perfil. Geralmente, para moto é um perfil bem interessante. Agora, para alguns veículos, depende muito. A gente tem que colocar no sistema e tem que orçar. Nós sempre recomendamos e indicamos a cobertura compreensiva, porque por mais que as pessoas tenham medo de roubo, furto, 80% dos nossos acionamentos são de colisão. Às vezes não só para o veículo segurado, mas para o veículo de outra pessoa que o nosso segurado causou uma colisão. Por isso, o seguro roubo-furto só indicamos para aqueles casos que não tem jeito. Aquele veículo que não tem aceitação para o seguro completo por causa do ano, ou por ser um veículo importado, ou por ser rebaixado, ou por ser blindado, algumas restrições que as companhias impedem. Nesses casos, oferecemos o cobertura roubo-furto, mas geralmente nós falaremos só da compreensiva porque nós realmente indicamos e sabemos da importância. Segundo, sinistro. Eu já falei esse nome no vídeo anterior, mas o sinistro ele é o acionamento do seguro quando tem indenização da seguradora. Ou seja, o carro foi roubado ou batido que deu uma indenização integral, e você vai receber a indenização da seguradora, é um sinistro. Você bateu e vai pelo conserto, a seguradora vai estar pagando esse conserto, é sinistro. Essas situações nós chamamos de sinistro. É tão sinistro quanto o nome. Terceiro, indenização integral ou perda parcial. Indenização integral é quando você vai receber a indenização. Até citei nesse item anterior. Roubou, furtou, não localizou, ou pegou fogo, bateu e o custo para o conserto atinge 75% do valor do veículo, a seguradora considera uma perda total, né? E uma perda total ocorre uma indenização integral. Ela te indeniza conforme o valor contratado e acabou o processo. Agora, foi uma perda parcial por esses mesmos motivos, ou roubo localizado, danificado, mas que não atinge 75% do valor do veículo, ou alguma colisão que também não atingiu 75% do valor do veículo, esse veículo vai para conserto. Aí a gente chama de perda parcial. Quarto, franquia. Franquia é a participação do segurado em caso de perda parcial. Indenização integral, como eu expliquei no item anterior, não tem franquia. Então, se o seu carro foi baseado em indenização integral, você só vai receber, não vai pagar nada. Agora, se o seu carro for para conserto, você vai ter essa participação. O valor da franquia que consta na sua apólice será a sua participação. Por exemplo, vamos supor que o seu carro vai custar 7 mil para arrumar e a sua franquia é 2 mil. Você vai pagar 2 e a seguradora vai pagar 5. O que passa da franquia é por conta da seguradora. A franquia é o seu prejuízo máximo. Até a franquia é de responsabilidade do segurado. Então, por exemplo, mantendo o exemplo da sua franquia de 2 mil, vamos supor que você bateu o carro e o custo para arrumar fica R$700. Então, não é um sinistro, não haverá participação da seguradora, porque não atingiu a sua franquia, ainda está dentro da sua participação. Algumas seguradoras não têm franquia. As seguradoras que não têm franquia são porque não cobrem perdas parciais, só cobrem indenização integral. Geralmente aquelas apólices de roubo-furto. Existem companhias que têm franquia nessa situação, que são para indenizar o caso de roubo-furto localizado com danos.
mas a maioria não tem franquia. Então, se o seu veículo for localizado com danos que não atingem os 75% do valor do veículo, você não tem indenização. Então, por isso é importante verificar se você tem franquia na sua apólice. Vale reforçar que a franquia não é sua inimiga, pelo contrário, ela é sua amiga. Tem companhias que divulgam seguros sem franquia, mas lembrando, as situações que não têm franquia são iguais para todas as seguradoras, que são as situações de indenização integral. Então, não ter franquia significa que o seu seguro não cobre perda parcial. Uma dica importante que a gente sempre recomenda: contrate franquia reduzida. Essa franquia é uma cobertura adicional, você vai pagar um pouquinho a mais por ela, mas no momento do sinistro, no momento que você precisar acionar o seu seguro, você vai ter metade da franquia. E a gente nunca imagina que vai bater o carro, né? O seguro dá até para planejar, todo ano a gente vai ter o custo, mas bater o carro e o prejuízo da franquia, a gente nunca imagina que vai ter. Então, quanto menor, melhor. Cobertura de terceiros. Essa cobertura as pessoas se confundem bastante. Muita gente acha que terceiros significa poder emprestar, por exemplo, o carro para um familiar. E não é isso. Terceiro é quando você bate o seu carro e causa dano a outra pessoa, ou seja, um terceiro. Então, se eu sofri um acidente de trânsito por minha culpa, eu que bati em outro veículo, o outro veículo é o meu terceiro. Se eu atingir um portão, um guarda-reio, um poste, não sei se você sabe, mas poste, guarda-reio, esses itens a gente é obrigado a pagar também. Se você tiver cobertura de terceiros, a sua seguradora vai arcar com esse tipo de prejuízo. Outra confusão que essa cobertura causa é: cobertura de terceiros não tem franquia. Então, por exemplo, eu tô lá dirigindo bonitinho, aí vou lá, bato meu carro. A minha franquia é de R$2.000, mas para arrumar meu carro vai custar aqueles R$700. Ou seja, não vou acionar o meu seguro. Porém, eu bati em outra pessoa e eu causei um prejuízo para pessoa qualquer. Vamos supor que eu causei mais R$700 de prejuízo. Eu posso sim abrir um sinistro e a seguradora vai estar indenizando o terceiro, porque terceiro não tem franquia, não há valor mínimo, eu não vou pagar nada. Claro que na renovação vai ser uma renovação com sinistro e vai ter agravo, mas a princípio eu não vou pagar nada nesse momento. A cobertura de terceiros ela é contratada por valores, o valor mínimo é R$50 mil. Eu posso contratar 50, 100, 200, 300 mil. O valor que eu vou contratar é o limite que a seguradora vai indenizar. Então, se por exemplo eu atingir 2 veículos de DPT nos 2 veículos e um custa 50 mil e outro custa 20 e a minha cobertura é de 50 mil, a seguradora vai indenizar até 50 mil, 20 mil vai sair do meu bolso. E essa cobertura não é uma cobertura cara e ela é dividida em 2 modalidades: danos materiais e danos corporais. Imagine você causar um dano, atropelar, por exemplo, claro que a gente nunca vai fazer isso por mal, ou até se esse acidente causar um prejuízo para o resto da vida dele. Essa cobertura vai estar arcando com esses danos. Existe também uma outra modalidade de seguro parcial que é pouco usada, que é a cobertura apenas para terceiros. Essa cobertura é muito procurada para aqueles veículos mais antigos que não conseguem mais fazer um seguro nem completo, cobertura compreensiva, nem apenas para roubo. Muitas pessoas procuram apenas para cobertura de terceiros, danos que podem ser causados a outras pessoas, e a seguradora geralmente oferece também uma assistência 24 horas para esse veículo segurado. Quer saber mais? Entre em contato com a equipe da Segura Aqui, continue nos acompanhando aqui no YouTube, nos acompanhe nas nossas redes sociais e até o próximo vídeo.